Kim Kataguiri perdeu, ele foi derrotado ontem, mas sem antes ir para a internet choramingar e dar uma chilicadinha. Isso porque o projeto que ele era relator de cobrar mensalidade das universidades públicas foi retirado da pauta da CCJ e possivelmente não será discutido novamente tão cedo. Essa é uma derrota do Kim Kataguiri, mas também é uma derrota da burrice. Tanto o Kim quanto a burrice foram vencidos por você, porque você foi na internet, você se manifestou, você pressionou cada um deles e por isso você pode comemorar. Coloque nos comentários o seu viva pela derrota do Kim Kataguiri, o seu viva pela derrota da burrice. Deixe também o seu like e envie o superchat para o vídeo clicando no botão de valeu aí embaixo. E é muito interessante que o Kim Kataguiri, que sempre foi contra o vitimismo, sempre foi contra o mimimi, ontem, quando ele começou a ser criticado pelo projeto, que é um projeto sem pé na cabeça, um projeto estúpido, ele foi até a internet e começou a se vitimizar. Eu vou trazer aqui o que falou o Kim Kataguiri, porque ele começou a ser criticado pelo fato dele não possuir ensino superior. E aí ele se vitimizou, como ele sempre criticou as pessoas que se vitimizavam. Olha só o mundo dando voltas, a terra plana capotando. Ele falou o seguinte, retweetando um comentário falando da questão da escolaridade dele. Ele disse o seguinte: a minha escolaridade, idade, profissão, cor ou credo não interferem em nada a minha capacidade de discutir uma proposta como essa. Triste esse jornalismo profissional tentando desqualificar a mim e não as minhas ideias. Ou seja, tá se vitimizando. Se vitimizou e se vitimizou bonito, porque a questão, pessoal, não é uma crítica pelo fato do Kim Kataguiri não possuir o ensino superior e isso diminuir ou aumentar o tamanho dele, mas a falta do ensino superior ao Kim Kataguiri faz com que ele não tenha a vivência necessária para discutir justamente esse tipo de assunto. Aí alguém vai falar o seguinte: ora, mas só quem é aluno da USP pode discutir o que é uma faculdade pública? Não, qualquer pessoa pode discutir, mas fique sabendo que se você entrar nessa discussão, possivelmente você vai ter uma opinião muito superficial e potencialmente equivocada. É a mesma coisa de alguém solteiro querer ali opinar sobre a dinâmica do dia a dia de um casamento. A pessoa não tem a vivência e acaba cometendo erros na hora de emitir a sua opinião, e foi isso que aconteceu com o Kim Kataguiri e várias outras pessoas que emitiram opiniões aqui no meu canal e também em outras plataformas. Eu já fiz um vídeo falando sobre essa ação do Kim Kataguiri e eu vou deixar o link aqui no card. E se você gosta desse tipo de conteúdo, claro, se inscreva no canal. E o que eu mais percebi foram algumas pessoas de fato demonstrando uma falta de conhecimento sobre o que é uma universidade pública. As pessoas elas têm uma ideia que a universidade pública principalmente, é como se fosse um escolão, que ela só tem que ir lá e dar o ensino. Ah, nós vamos só formar alunos, como é uma dinâmica também das universidades privadas. Mas não, a maior importância da universidade pública não é o ensino, mas sim a pesquisa. O que faz a Universidade de São Paulo, por exemplo, ser a universidade mais renomada do país é justamente a pesquisa que é feita pela universidade pública. No caso do exemplo, a Universidade de São Paulo. E tudo isso é muito, mas muito caro. E vendo alguns comentários, principalmente o comentário do Kim Kataguiri, nós percebemos que as pessoas não têm muita noção de como é a universidade pública. E alguns começaram a fazer comentários do tipo: não, a universidade pública, ela precisa ser cobrada, precisa ter mensalidade dos ricos, porque é injusto os ricos não pagarem igual aos pobres. Mas essa não é a questão. Não há uma questão de justiça ou não justiça. Você não vai fazer justiça cobrando das pessoas mais ricas. E não há qualquer tipo de argumento lógico ou prático para que pessoas paguem mensalidade de universidade pública. E eu tenho percebido, na verdade, um revanchismo de pessoas que não conseguiram entrar numa faculdade pública e movidas por esse ressentimento querem taxar a universidade pública, querem que os ricos paguem a universidade pública. Eu vi muita gente comentando aqui: ah, eu não quero custear ensino de filhinho de papai com o meu dinheiro. Eles que paguem. Olha só o ressentimento. As pessoas estão movidas pelo ressentimento e isso é o bolsonarismo na sua essência. E se você chegou até aqui, claro, se inscreva no canal. Perceba que o bolsonarismo, ele vai nos dominando pelo ressentimento, porque o bolsonarismo, vocês bem sabem, é uma ideologia de fracassados. São pessoas que tiveram insucessos na vida, ficaram ressentidos e não conseguiram superar esses insucessos. E vocês sabem que o MBL estava cheio de pessoas ressentidas, de pessoas fracassadas. No caso, o próprio Kim Kataguiri. O Kim Kataguiri, ele não conseguiu finalizar a universidade pública que ele estudava. Por quê? Porque ele falava que ele sabia mais que o professor. E ele saiu. O Mamãe Falei foi outro. O Mamãe Falei tentou entrar na Universidade de São Paulo
Paulo não conseguiu, foi reprovado e toda vez que ele tinha oportunidade ele ia lá e criticava a Universidade de São Paulo, criticava os alunos. E quando nós temos o ressentimento movendo a política pública, nós temos políticas públicas horrorosas, simplesmente sem sentido. Como é essa política pública de cobrar de mensalidade de universidade pública. E falando de justiça, a universidade pública, e aí tá o grande desconhecimento por parte das pessoas, porque a universidade pública já possui mecanismos de fazer justiça social, com política de cotas, programas de incentivo, dentre outras inúmeras políticas que você usa para fazer a chamada justiça, entre aspas, como vocês queiram falar. Então cobrar mensalidade não é uma política pública inteligente, não é uma política pública que traz nenhum benefício e a universidade já tem mecanismos de fazer justiça para aqueles que estudam escolas públicas durante toda a sua formação antes da graduação. E se você gosta e chegou até aqui, então se inscreva no canal. E eu fiquei pensando, não, mas essa parte de justiça, não, porque isso é muito injusto, né? Aí eu fiquei pensando, mas cobrar de um aluno de uma classe média, o que isso torna mais justo o processo? O que isso beneficia? Não traz um mísero benefício. Não beneficia ninguém. Só apenas massageia um desejo de vingança ou um ressentimento de algumas pessoas. Ah não, mas a universidade ela vai conseguir ter mais dinheiro. Não vai. Porque se você cobrar mensalidade apenas de uma parcela da população, o valor ele é tão irrisório que ele não consegue sustentar a pesquisa. Porque o que é caro na universidade não é o ensino, não é a sala de aula, não é o giz, não é o projetor, não é a lousa, mas sim a pesquisa que é feita, porque a pesquisa é cara, a pesquisa você precisa ter equipamentos, você precisa pagar softwares, base de dados e tudo isso primeiro que é em dólar e caro. Então cobrar mensalidade apenas de uma parcelinha não faz sentido algum. Mas vamos pensar juntos, tá? Para você ver como essa ideia é inviável. Vamos estabelecer o seguinte: alunos que possuem uma renda familiar até 5 mil não precisam pagar mensalidade. E alunos que têm uma renda familiar superior a 5 mil precisam pagar. E nós temos dois alunos. Nós temos um aluno que tem uma renda familiar de 4.500 e um outro aluno que tem uma renda familiar de 5 mil. Então ele teria que pagar a mensalidade. Só que esse aluno que tem uma renda familiar de 4.500, ele mora justamente na cidade do curso. E esse outro aluno que tem uma renda familiar de 5 mil e precisaria pagar a mensalidade, ele mora numa outra cidade, a família dele é de uma outra cidade. Então além dos custos da mensalidade, ele precisa pagar o aluguel, a moradia, a estadia, a alimentação e todos os outros custos de morar em uma outra cidade. E as universidades públicas, pessoal, eu não sei se as pessoas estão familiarizadas, mas salvo me engano, se não for a maioria dos alunos, olha, uma quantidade considerável de alunos, eles não moram com suas famílias na cidade onde os cursos são dados, onde os cursos são oferecidos. Muitos precisam vir de fora. Então perceba que eles já possuem custos altos com isso. Então você vai cobrar novamente disso e você cria simplesmente um cenário inviável para muitas famílias. Porque como eu falei no meu vídeo, que eu deixei o link aqui no card, e eu vou explicar também esse ressentimento do Arthur Doval, do MBL, o link também está aqui no card, não há essa grande concentração de alunos super ricos nas universidades públicas. Isso é um erro, mas eu quero parabenizar você pela sua manifestação, porque além de derrotar o Kim Kataguiri, você também derrotou a burrice. Um viva para você e também para todos nós.